E as pessoas perguntam-me assim, mas quanto tempo é que tu tiras? Eu tiro um dia inteiro, a sexta-feira para mim é para o meu negócio. Há pessoas que têm medo de falar comigo. E eu espero que as pessoas agora não tenham. Gente, ela é um docinho. Ou das duas uma, ou tu alcanças o sonho ou diminuis o esforço. Por quê? É para chorar? É? Você é mesmo, é que eu vou chorar. E voltando só aqui um bocadinho atrás, só fazer uma pergunta. Posso pesar o clima? Sim, Posso? claro. Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio do nosso DrielCast. Para você que empreende, para você que quer alavancar seus negócios, quer vender mais, enfim. Hoje eu tenho uma convidada e, gente, é assim, é barra pesada, tá? Hoje o clima aqui tá quente mesmo, porque vocês vão aprender muito com ela. Olha só aqui, vou só dar uma intro para vocês entenderem, As clientes dela dizem que ela é arquiteta de negócios. Ela ajuda negócios a crescerem no improviso. Aliás, ela ajuda negócios que cresceram no improviso a criar estrutura, processos e sistemas para deixarem de funcionar à base de apagar incêndio. Olha aí, minha irmã. Olha aí, meu irmão. Ela tem uma frase que é: primeiro estrutura e organiza, depois automatiza. Senhoras e senhores, eu recebo hoje aqui no DrielCast Inês Godinho. Obrigada. Seja bem-vinda, Inês. Obrigada pelo convite, muito obrigada. É um gosto estar aqui, obrigada mesmo. Eu que agradeço, imagina. Inês, vamos fazer o seguinte, hoje tem muita coisa pra gente tirar de você aí, muito conhecimento, porque tem muita gente que tá nos ouvindo que a gente estava até falando aqui no início, né? O poder que é do podcast, de ensinar as pessoas, não só inspirar, incentivar, mas também trazer um conteúdo para que elas possam aplicar, né, nos negócios delas. Mas antes da gente entrar nessa parte de falar do seu negócio, vamos falar de você um pouquinho? Vamos. Como é que você entrou nesse mundo aí do empreendedorismo? Você sempre empreendeu? Como que foi isso? É uma história bastante engraçada, porque todas as pessoas dizem: a minha família ou alguém da minha família era empreendedor, ou eu já tinha o espírito do empreendedorismo. Eu nunca tive. Ah, sério? A sério, eu nunca me senti empreendedor, eu nunca... Ou seja, era uma coisa que eu ficava do género: olha, que bom que aquela pessoa conseguiu e está ali. Eu nunca quis. Nunca tive a ideia de eu um dia vou ser empreendedora. Não. Esta história começa em 2024. Ou seja, eu venho de uma aldeia, que é Ferreira do Zezer, centro de Portugal. Convido-vos a visitarem. É uma aldeia muito bonita, uma vila, neste caso. E o que é que acontece? Eu tenho que vir para Lisboa para terminar o estágio. Para terminar a licenciatura eu precisava de um estágio. Okay. Então eu venho para cá e começo a trabalhar. Ou seja, começo na parte do recrutamento e depois sempre na parte do recrutamento de pessoas. Depois tive uma possibilidade de ir para um estágio profissional na parte do processamento de salários e começo aí. Em 2024 eu comprei a minha casa em 2020, mas nós tivemos aqui uma questão de vizinhos, ou seja, barulhos, começamos das 8 da manhã às 8 da noite com música e eu trabalhava em casa na altura. E era muito difícil de eu me concentrar. Comprei fones, comprei a parte acústica, nada resultava. Então o que é que aconteceu? Eu pensei, mudar de casa está fora de questão, porque já estávamos no pico do imobiliário, não é? Então vamos isolar a casa. Só que eu não tinha o valor total. E os meus pais disseram-me assim: olha, nós ajudamos-te a pagar. E eu disse: ok. O que é que acontece? Eu comecei a fazer contas e quando eu penso assim, eu vou ter que estar 7 a 8 anos a pagar aos meus pais o valor que eles me emprestaram, sendo que eles também precisam do valor e eu também quero manter a minha qualidade de vida, eu preciso de uma renda extra. Ok. E começo a pesquisar. Começo a ver o que é que acontece, o que é que não acontece e começo como gestora de redes sociais, que hoje em dia é uma coisa que eu detesto. Portanto, às meninas das redes sociais que me estão a ouvir, o vosso trabalho é incrível, mas é uma coisa que não me apaixona. Aparece a assistência virtual. E eu pensei, olha, assistência virtual, que porreiro, dar aqui só uma ajuda às empreendedoras ou às pessoas que têm negócio, sendo que o meu objetivo era continuar sempre num full-time. Eu era project manager na altura, ou seja, para compreenderes também aqui um bocadinho do meu percurso, eu fui
de parte operacional durante 5 anos. Os outros 2, dos 7 que eu estive no mundo corporativo, 2 foi como gestora de projetos, ou seja, estava nas equipas de projeto, mas eu amava aquilo que fazia. Ou seja, eu não sentia a necessidade de, eu quero ter algo meu, porque eu adorava aquilo que fazia. Ainda hoje eu gosto muito e trago muito isto para a parte do empreendedorismo. Até que eu começo a perceber, ok, eu tenho sempre alguma coisa em alguma empresa. Ou é alguma picardia com um colega, ou é o trabalho que não me apaixona assim tanto, ou é ali alguma tarefa que eu fico, porque é que eu tenho que fazer isto? E comecei a pensar, e se isto do negócio der certo? Mas eu Que era o extra. Que era o extra, que era a minha renda extra. E eu pensei, não, isto não vai dar certo. E continuei a minha vida. Em janeiro de 2025, eu encontro uma contabilista, que agora é a parte de estratégia financeira, que agora virou minha sócia, e estávamos a conversar e ela diz-me assim, então, mas tu queres isto para a tua vida? E eu disse, não, talvez um dia. E ela assim, mas tu tens muito potencial e tu tens uma coisa que as pessoas não têm, a parte do corporativo, mas a parte da operação. E eu pensei, ok. A parte da assistência virtual, por norma, as pessoas têm a ideia que é só responder a e-mails, ajustar tarefas no calendário, mas é muito mais do que isto. Mas eu também não me sentia tão confortável no back-office, porque eu pensava, eu gosto de ter ideias, eu descobri que era criativa e não sabia que era criativa. Eu achava mesmo que a minha vida ia passar muito pela parte operacional. Nunca tinha que decidir, nunca tinha que só executar. Até que eu começo a perceber que não, e que eu gosto mesmo muito desta parte de pensar, decidir, ajudar a outra pessoa a pensar. E esta menina, que é a Margarida, que é agora a minha sócia, diz-me assim, tu és necessária no mercado. E ela dá o clique na minha cabeça. Uau. E eu pensei, será que isto vai dar certo alguma vez? Nós tivemos esta consultoria em janeiro. Em abril, dia 4 de abril de 2025, eu pago o empréstimo total de 15 mil euros aos meus pais, com a renda extra. Uau. E despeço-me do meu full-time. E cá estou eu agora. Caramba! Que lindo, gente! A minha história não é o comum ela sempre quis ser empreendedora. Não, este caminho entre o meu vizinho fazer imenso barulho, eu começar a passar mal porque não conseguia trabalhar, descubro que a veia do empreendedorismo está aqui, mas ainda descubro que tenho espectro do autismo nível 1. Ou seja, esta questão dos barulhos tinha sempre aqui uma questãozinha de porque é que eles me chateiam tanto. E então isto acaba por ser um bocadinho aquela fora da caixa, não é? Ou seja, eu sempre fui uma pessoa fora da caixa, nunca segui o rebanho, nunca nada. E então a minha marca no empreendedorismo vem também muito fora da caixa, vem neste sentido de eu nunca quis, foi a vida que me obrigou a, salvo seja. Caramba! Não, e fluiu naturalmente. Fluiu tão naturalmente, porque na verdade, um problema, vamos lá, primeiro surgiu um problema, e a gente sabe que empreender é resolver problemas, Exato. Né? Aí, como é que eu vou resolver esse problema? Vou precisar de quê? De grana, né? Preciso aqui investir em revestimento, né? Acústico para trabalhar e tal. Tá, preciso de quê? Dinheiro? Quem vai me dar esse dinheiro? Os pais? Como é que eu vou pagar? Cara, foi um passo a passo tão natural que aconteceu, né? E talvez naquela época você não estava entendendo nada, né? Era só mesmo, vou fazer isso aqui para pagar e tal. E você falou aí uma coisa que me chamou a atenção. Você descobriu que você é criativa. Sim. O que mais que você descobriu nesse processo? Descobri que tenho não é o poder, não é? Mas a questão de olhar para um problema, olhar para ele e dar-te a solução estrategicamente. Ou seja, o meu pensamento é muito estratégico. Na minha vida, na vida profissional, ou seja, eu não dou um passo sem antes analisar, eu sou muito racional, não dou um passo sem antes analisar que consequências é que aquilo me vai trazer. Às vezes não é? Às vezes vamos go with the flow e bora e está tudo bem, mas é mesmo aquela questão de, ok, para eu fazer isto, o que é que acontece? O que é que eu preciso de fazer? Qual é que é a consequência que vai acontecer? E eu descobri que tenho uma capacidade enorme de organização.
Olha! Ou seja, eu sempre fui uma pessoa muito organizada, mas a organização vem mesmo depois de eu descobrir esta parte criativa. Ter ideias, executá-las, porque depois ter as ideias é fácil, mas como é que a vamos executar? Precisamos ter criatividade. E eu achava que não era uma pessoa criativa. Tanto que, olhando aqui em volta do nosso cenário, eu olho para aqui e na altura eu pensava, ai que giro, olha, gosto do teu fundo, mas na minha cabeça, ok, é só um fundo. Eu agora consigo olhar e pensar, mas o fundo com o microfone, o Driel e cast, ou seja, já vou muito mais à frente. O meu pensamento lógico e de raciocínio foi muito mais elevado do que aquilo que ele era. Uau! Gente, que incrível! Meu Deus! Agora, só uma coisa. O que você viu quando você começou essa questão de empreender, que as pessoas falhavam e que você poderia ajudar? Ou seja, essa visão que você tem e que as pessoas não enxergavam. Enquanto eu era assistente virtual, as pessoas tinham que me passar tarefas. E passar tarefas era como é que eu as tinha que executar, qual é que era o tempo, como é que isso acontecia. E muitas das vezes as pessoas tinham estas tarefas na cabeça delas. E eu perguntava, ok, então, mas e se nós conseguirmos mudar isto? Não sei. E eu pensei, ok, então, mas não há nada escrito? Não há nada que nós possamos ter para nos auxiliar caso eu precise de algum tipo de ajuda? A maior falha, não é falha, mas é falha. A maior questão aqui é, se tu queres que o trabalho seja bem feito à tua imagem e semelhança, não podes pensar que a pessoa que tu vais recrutar ou que vais contratar tenha o mesmo pensamento que tu. São pessoas diferentes. Se tu queres que A mais B seja igual a C, então tu tens que explicar porque é que é igual a C e não é igual a D para a pessoa fazer exatamente da mesma forma. E isto no mercado não existe. A maioria das pessoas... E a maioria dos empreendedores com quem eu já conversei, com quem eu já trabalhei e tudo mais, tem tudo na cabeça deles. Ou seja, se hoje acontecer alguma coisa, forem para um hospital e amanhã não conseguirem trabalhar, o negócio para. E isso não pode acontecer. E é por isso que existe esta parte tão incrível da estrutura e da organização. Ela não é bonita, ou seja, não é um processo em que tu digas, é super fácil de fazer, é como um design numa rede social. Não, é um processo. É chato de fazer, mas podes ir de férias sossegadinha, não precisas de estar a chatear porque alguém vai assegurar exatamente como tu queres. Se tu precisares de ir à escola do teu filho, se tu estiveres doente e não estiveres capaz de trabalhar naquele dia, é isto que te vai salvar, não é o post bonito nas redes sociais. Uau, caramba. E você falando isso aí, Inês, sobre a organização, ontem, eu estava ouvindo um áudio do Napoleão Hill e coloquei meus filhos também para ouvirem. E ele estava falando sobre o poder da organização. E eu falei, aqui em casa somos nós 3, então não adianta eu ouvir sozinha, porque eu não moro aqui sozinha. Vocês vão ter que entender que aquilo que eu falo não é só porque eu falo. Aí eu falei, o Napoleão Hill tá falando sobre isso. E aí, o que aconteceu? No áudio, fala sobre, primeiro, a questão da frequência, né? O quanto a desorganização atrai bagunça. O externo, ele só está mostrando como que está o interno. Então, uma mente bagunçada, o externo vai refletir aquilo que está dentro. Exatamente, sem dúvida. E aí lá tava falando, cara, sobre às vezes você começar pelo pequeno, tipo, organiza uma gaveta, organiza os papéis dessa gaveta. Tem papel ali que você não vai precisar, tem conta que tá ali que você já pagou, não tem necessidade daquilo tá ali. E hoje nos negócios, essa questão da organização, eu vou te falar por mim, tá? Pelo meu perfil, como a gente estava falando ali. O meu perfil é influente. Eu acho que você é dominante. Eu não tenho certeza, mas acredito que sim. Mas o meu perfil comportamental é só de fazer. E aí vai fazendo. E aí quando você falou essa questão da estrutura e de ter essa organização, cara, pra mim é uma coisa chata. Mas é essa coisa chata que vai dar o resultado que muitas vezes é o que a gente quer e por causa disso a gente não tá tendo.
finalizando aqui com o exemplo do que a gente estava ouvindo com os meus filhos, eu falei, o que um lar organizado traz pra gente? Traz paz, traz leveza. A minha filha, ela organizou o quarto dela, eu falei, parece que esse quarto tá maior. Exato. Parece que cabe mais, assim, ou seja, sabe? Então, eu achei muito interessante quando a gente começou a falar, a conversar, e você falou, Dri, eu trabalho assim, assim. Eu falei, cara, todo mundo precisa dessa menina. Pois foi. Todo mundo precisa, porque a gente não quer essa parte que é chata. O empreendedor, ele quer o resultado, ele quer a parte onde ele se sente ali confortável, né? E essa frase sua aqui, ela é tudo, né? Primeiro estrutura e organiza, né? E depois automatiza. Você já pegou algum cliente assim que, olha, Inês, é porque eu quero resultado. Aí quando você olha, fala, cara, primeiro a gente tem que organizar isso aqui. Todos os meus clientes que trabalham comigo ao dia de hoje, e quando eles ouvirem o podcast, eles vão saber, eles vão olhar e pensar, verdade, eles chegaram através da automação. Porque é uma parte mais estrutural que eu também faço, não faço automações muito elaboradas, para isso tenho alguém na equipa, e eles disseram, eu quero que tu automatizes porque eu quero ganhar mais tempo. Porquê? Porque nós também vivemos na era das automações, da inteligência artificial, de tudo, faz tudo por ti, e às vezes temos que ter um bocadinho de calma, que é, eu adoro a IA e adoro as automações, mas o que é que tu fazes manual? O que é que tu repetes? Que erros é que estão a acontecer? Se o teu processo está a falhar porquê? O que é que aconteceu ali? E então eu tenho esta frase do, ok, vamos automatizar sem sombra de dúvida, mas como é que tu fazes as coisas manuais? Não sei, está tudo na minha cabeça. Então não vale a pena automatizarmos absolutamente nada, porque o que é que vamos fazer? Vamos amplificar um caos. Se tu estás completamente assoberbada, não é? Eu agora chego aqui e tu dizes-me assim, Inês, eu quero automatizar tudo aquilo que nós temos para o podcast. Ok, então e o que é que tu fazes? Não sei, eu só preciso de automatizar. Eu repito exatamente as mesmas regras, eu digo exatamente as mesmas coisas a cada episódio. Se calhar, se as pessoas que estão a produzir este podcast tivessem algo escrito, não precisavas de repetir nada, poupavas 30 minutos de briefing, por exemplo. Então vamos automatizar o quê? Às vezes não precisamos de uma automação, só precisamos de organizar a casa, de ver a gaveta, de ver o quarto maior. E é aquela questão de nós vivemos num mundo tão rápido, de é tudo nem é para amanhã, é para ontem, em que ninguém tem o sentimento de vamos nos sentar e vamos efetivamente ver onde é que eu estou a falhar e porque é que este resultado não está a acontecer. Porque a maioria das vezes não está no perfil comercial, não está no funil da parte comercial, não está no marketing, não está na parte financeira, está na parte operacional, porque a parte operacional é a base para os outros 3 pilares funcionarem. Se tu tiveres bagunça na parte operacional, os outros 3 também não vão funcionar muito bem. Eles até podem, tu pensas, mas eu tenho clientes, eu também lucro, eu tenho boa faturação, o lucro nem está mal, mas o quê? Como é que é a tua entrega? O teu cliente recomenda-te? Tu fazes retenção de cliente? O que é que está a acontecer? Não sei. Não sabes porquê? Porque eu não tenho nada organizado na parte operacional. Uau. A operacional é a entrega. Se tu não sabes o que é que entregas para o teu cliente, então tu contratas-me a mim para eu te organizar todos os processos do podcast e fazer-te a estrutura. E está tudo ok. Mas depois, alguém que tem uma loja de roupa contrata-me para fazer a mesma coisa, mas eu já não faço o mesmo passo que fiz contigo. Tudo bem que são negócios diferentes e eu sou muito a favor da personalização, até que eu não trabalho em grupo, eu só trabalho mesmo personalizado. Mas é aquela parte de, se eu também não tiver um método, eu posso estar a falhar contigo, como posso estar a falhar com aquele cliente. Isto é estrutura e organização. Não é nada mais do que olhar e pensar, o que é que eu repito? Se tu repetires as coisas mais do que 2, 3 vezes, aí sim automatiza. Se tu não fazes nada disto e só fazes isto pontualmente, então não vale a pena automatizar, só precisas ter aquilo ali para saberes que aquilo é preciso ser feito. Eu acho que muitas vezes a pessoa ela sabe a bagunça que está na mente dela e ela pensa, eu vou perder tempo organizando. Só que ela não entende que esse tempo, na verdade, é o que ela vai perder lá na frente, se ela não fizer isso agora, né? É verdade. Imagina, tu tens mentorias e tu tens uma capacidade atual de 12 mentoradas, vamos aqui supor, mas está tudo o caos, ou seja, tens tudo espalhado, não tens absolutamente nada.
Se tu organizares, tu pensas assim, olha, se calhar eu em vez de 12 posso ter 16. Ou seja, tens ali mais o quê? Mais parte monetária. E também mais tempo porque tu já tens mais ou menos orientado as coisas que tens que fazer. Agora, se tu vais comprar mais um curso, comprar mais uma mentoria, comprar mais não sei o quê, pedir ajuda a alguém e tu nem sequer sabes em que confusão é que estás, tu estás a perder duas coisas, tempo e dinheiro. E o que é que tu queres? Tempo e dinheiro. É verdade. Uau! E aqui eu até marquei aqui uma pergunta para te fazer relacionada a isso. Porque muitas vezes o empreendedor ele fica escravo do próprio trabalho, né? Eu acho que o que todo mundo quer é ter liberdade. Liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira. E vamos falar agora para quem ainda está, vamos supor, para quem está no início, que ainda dá tempo de não ter muita dor de cabeça, né? Vamos lá, empreendedor. A pessoa está começando a ter resultado. O que ela deve evitar? O que ela deve fazer para ela? Tipo assim, o seu trabalho entra mesmo no início ou a pessoa precisa ter primeiro... Não. Então... voltando só aqui um bocadinho atrás e pegando naquilo de as pessoas querem liberdade geográfica, liberdade de tempo, mais dinheiro. Não é no empreendedorismo, desculpem. Porquê? Porque tu vais trabalhar o triplo. Vais ter que trabalhar imenso. Se nós virmos a maior mentira do digital ou do empreendedorismo tu vais ter tempo e dinheiro. Mentira, não vais. Principalmente os primeiros tempos. Poderás ter, obviamente, até porque lá está... Com isto, a estrutura e da organização, tu estás a preparar o teu negócio para que ele cresça e sobreviva sem ti, sem tu estás lá 24/7, mas o início é muito difícil. E eu costumo dizer, o negócio não começa no dia 1, no dia em que tu lançaste ao mundo. Tens uma página do Instagram, tens um site, tens o que for. Não, o negócio começa no dia -1, no dia em que tu defines o que é que tu vais vender, para quem é que tu vais vender, como é que tu vais entregar e o que é que vai ter que acontecer? Como é que tu vais captar aquelas pessoas? Isto é estrutura. Okay. E com base nesta parte da estrutura, vem então a parte da organização, que é os tais falados processos e procedimentos e tudo mais. E é aqui que tu vais escrever o passo a passo de como é que as coisas são feitas. E tu agora perguntas, mas Inês, eu sou só uma, nem que tu fosses metade. Isto tem que estar definido. Para quê? Para que seja muito mais fácil tu teres uma ideia de, ok, isto vai seguir aquele caminho e não pode seguir o outro porque A, B, C ou D. Ou seja, para perceberes também quais é que são os prós e os contras de fazeres isto desta forma. Quantas vezes as pessoas entram na parte do empreendedorismo sem saber para quem é que falam e o que é que vão vender? Isto é uma descoberta. Eu, quando comecei, eu era gestora de redes sociais. Ou seja, e hoje em dia é uma área que eu olho e penso, não dominava nada disto. Porquê? Porque não era uma coisa que eu gostava, eu fui pela facilidade. E quando nós vamos pela facilidade, não vai ser um processo, não vai ser um caminho incrível. Mas nós temos que começar a estruturar a partir do dia -1. Nem sequer é do dia 1, é do dia -1. Porquê? Porque não vale a pena tu dizeres que queres faturar 50.000 euros por ano ou 50.000 euros por mês se tu não tens... Ok, vais faturar como? Que serviços é que tens? Vais ter parcerias? Não vais? Vais precisar de investir em quê? Porque quando começamos um negócio nós temos que investir. E as pessoas ficam muito perdidas do eu não faço ideia para que lado é que eu me devo virar. Utilizem a IA para vos ajudar. É aqui que a IA é ótima também. Eu quero isto, eu tenho estas capacidades... Façam métodos. Mas as capacidades que eu tenho são de atendimento ao público numa loja de roupa. Ótimo, isso é experiência ao cliente. Podes estar mais na parte das vendas, na parte comercial, se tu gostares assim. Tragam as vossas competências para a parte do digital ou para a parte do empreendedorismo, não sendo necessário de, eu agora tenho que investir em tudo e mais alguma coisa, mas tenho que abrir uma página no Instagram primeiro. Estruturem-se também vocês internamente, porque não vale a pena estares a abrir um negócio que também se não fores gostar daquilo que vais fazer. Sim. Então a estrutura começa em ti, em o que é que eu sou boa a fazer e o que é que eu não sou e onde é que eu sou boa, o que é que eu posso oferecer. E aí começa todo... Eu uso muito mapas mentais, né? Ou seja, eu começo o que é que eu, Inês, sou. Tenho esta competência técnica, esta competência social, etc. O que é que eu posso trazer para a pessoa? Ok, posso ter este serviço. Por
Por exemplo, um serviço de implementação onde eu faço pela pessoa. E o que é que este serviço de implementação tem que ter? E começamos a mapear a partir daí. Quais serão os próximos passos para chegar até aquela pessoa, Exatamente. Né? Cara, muito bom isso. Eu ouvindo você falar, assim, no meu dia a dia, é fundamental ter isso. Porque, assim, gerir casa, criança, trabalho, eu também, porque eu também sou uma pessoa. E se a gente não tiver um processo, realmente dá pra ficar meio louco. É verdade. Dá pra ficar meio maluca. E o quanto que você, assim, olha, não, eu já sei o que eu tenho que fazer. Já tá pronto. Você usou um método ali, repete, valida aquilo ali, né? E hoje, Inês, você já pegou algum cliente, assim, que, por exemplo, cresceu, tá? E o sonho de crescer virou um pesadelo? Tipo, cara, eu queria mesmo que crescesse, só que agora depende só de mim. Né? Por exemplo, eu conheci uma pessoa que ela viralizou, ela cresceu muito, e era tudo ela. Ela que respondia os clientes e tal, ela que cliente não recebeu, ela que respondia, não sei o que, falhou que o e-mail, tudo ela. Então, aquela vontade de, cresceu, virou um pesadelo. Porque isso para mim não é vontade de crescer. Isso é medo de delegar. Porquê? Nós temos muito controle. Ou seja, quando tu criaste ou fundaste o teu negócio, ele é esforço. Ou seja, tu trabalhaste muito para ele. E tu pensas, tem que ser eu. Ninguém faz tão bem como eu. Ou seja, tu podias contratar alguém, esta pessoa podia contratar alguém para responder a mensagens. Porquê é que ela não fez? Porque ela nunca parou e pensou, espera, eu se calhar consigo contratar alguém que faça isto melhor do que eu. Porque nós temos muito medo de deixar ir. Quer seja no nosso negócio, quer seja na nossa vida. Nós temos muita dificuldade. Por isso é que nós também em Portugal somos as pessoas da saudade, não é? Ou seja, é aquela parte do não vais que eu vou sentir saudades, não é? É muito neste sentido. Nós temos muito receio de delegar a outras pessoas, porque não vai fazer tão bem como eu, não vai, não sei o quê. Houve um erro, pois eu sabia que não devia delegar. Mas não, nós precisamos de delegar. Eu fui a uma formação e eu lembro-me perfeitamente da formadora ter dito, eu sou ótima nisto e não vou delegar isto a ninguém, mas eu não sou ótima no resto. E eu quero contratar alguém melhor que eu. E o facto dela ter dito alguém melhor que eu fez-me pensar do género, quantas vezes é que eu olho e penso, as pessoas não delegam por medo de ou roubar a ideia, ou que não faz tão bem, ou que não tem aquela capacidade própria de se eu contratei uma pessoa super introvertida para fazer vendas, a pessoa não vende. Claro, então o perfil da pessoa é introvertido, como é que ela vai vender? Não é? E isto acaba muito por ser aquela parte de nós vamos nos sobrecarregar. É como por umas pedras na mochila. O pessoal das terapias fala muito sobre isto e eles têm muita razão. É mais uma pedra. É responder a uma mensagem que demora 5 minutos. Ok, mais meia pedra. Não. E quando chegas ao final, tu não fizeste absolutamente nada daquilo que tu és boa, porque tu és muito boa nisto. Então, não te focaste porque andaste a apagar fogos, porque tu tens medo de delegar. E é por isto que a estrutura também é muito importante. Teres uma estrutura em que tens o passo a passo delineado de tudo aquilo que tu fazes. E isto agora já fica a dica para as pessoas que nos estão a ouvir. Porque criar um processo não é ter um manual com 2000 páginas. A tarefa começa no ponto A e termina no ponto B. Para chegar do A ao B, o que é preciso acontecer? É só isto. Passo 1, passo 2, passo 3. Não precisamos de nada muito mais elaborado, principalmente para quem está a começar. Porque quando as coisas são chatas, as pessoas têm a tendência de é mais isto. Depois ainda tenho que fazer mais aquilo. E não é. É preciso, pode ser uma coisa leve. Se eu para eu ter o copo cheio de água aqui, só preciso que a garrafa que está lá fora venha, são só 3 passos, então são 3 passos que tu escreves e ponto. E isto vai fazer o quê? Vai fazer com que tu pares e penses, isto é muito
aquilo que está fora daquilo que eu quero fazer. Eu quero é criar, quero estruturar negócios, quero estar com clientes, quero perceber onde é que nós podemos ajudar efetivamente, mas a parte de escrever pode ser alguém da minha equipa a fazer. Então o que é que eu preciso de contratar? Que competências é que a pessoa precisa de ter? Se eu preciso de alguém que vá vender, eu preciso que a pessoa seja boa vendedora, tenha uma boa comunicação, seja uma pessoa extrovertida. Mas se calhar pode ser uma pessoa introvertida se eu precisar que ela só crie a documentação. E é por isto que os processos também são muito importantes, porque tu também vais recrutar alguém porque estás no pânico, porque tu precisas de ajuda, mas depois a pessoa não é aquilo que tu queres. E o que é que vai acontecer? Frustração para ti, frustração para a pessoa. E o medo de nós delegarmos, de nós deixarmos ir o nosso bebé, porque o negócio é o nosso bebé, é muito difícil. É verdade. É o medo de perder, né? Sim, sim. E tu não perdes, tu só ganhas, porque vais focar-te naquilo que tu realmente és boa, naquilo que realmente faz a diferença na vida do teu cliente ou da pessoa que consome de ti. Cara, é tão engraçado, porque assim, eu vou ouvindo, gente, eu tenho que comentar, eu não aguento. Lá em casa é assim, reunião todo dia. Porque qual que é a minha realidade? Sou mãe solo, tenho que né, tomar conta de tudo ali sozinha. Então, tudo aquilo que eu ouço, eu não aplico só nos meus negócios, eu aplico na minha vida. E aí, quando eu aprendi isso de delegar, peraí, vou marcar uma reunião agora com essas crianças. Falei, ó, seguinte, você sabe vender? Não. Você sabe vender? Não. Você sabe apresentar para cliente? Não. Sabe? Isso é a mamãe que faz, certo? Certo. E eles ficam lá, certo? Uma hora eu vou gravar isso. E aí eu falo assim, o que é que você sabe fazer bem? Minha menina fala, eu sei fazer arroz. Eu sei fazer um estrogonofe. E faz, tá? Ela já cozinha. Meu filho, o que você sabe fazer, meu filho? A senhora diz que quando eu lavo a louça fica tudo certo. Então é o seguinte, o meu tempo agora, eu vou empreender naquilo que vocês não podem fazer. Porque para uma mãe que tem que tomar conta de tudo, a cabeça, Inês, fica assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que... E você conseguir gerir o seu tempo, não assim de ficar fazendo, ser produtiva, você vai ter que aprender a delegar. Então, talvez, você que está ouvindo, você cuida dos seus filhos, você é mãe, empreende, e fica uma loucura, ainda mais quem trabalha dentro de casa, porque quando você tá fora, cara, você deixou tudo, fechou as portas. Exatamente. E foi trabalhar. Nem te lembras. Não. Agora, quando a gente tá dentro, a gente vê, isso aqui eu ainda não arranjei. É verdade. Então, nós organizamos da seguinte forma. Você, Lizzy, fica responsável por isso. Davi, você me ajuda nisso. E a mamãe vai fazer aquilo que vocês não sabem fazer. Tá fluindo bem? Tá. Isso é pode ótimo. melhorar? Pode. Mas isso também já é uma forma de delegar. Sim. Né? Sim. Vamos supor, eu ainda não tenho eu ainda não tenho pessoas contratadas, mas só de... você começar assim, olha, agora eu já aprendi a delegar e entendi que eu preciso de gente para me ajudar. O negócio começa a crescer, agora para dentro do meu negócio, para crescer mais, né? Já tem organização, já tem estrutura, aguenta. Então vamos investir em quê? Que é isso que você falou, né? Olhar para dentro da gente e ver quais são as minhas competências, aquilo que eu faço e dou resultado e aquilo que eu não tô dando resultado, tem pessoas qualificadas para isso. Sem dúvida. Então eu vou investir nisso. Né? Sim. Isso é maravilhoso, cara, ter essa mentalidade, né? E depois é engraçado que há pessoas que dizem assim, mas eu não tenho filhos, como é que eu posso ter isto em consideração? Vou dar o meu exemplo. Lá em casa nós comprámos um quadro em que colocamos o que é que cada um tem durante os dias e dizemos assim, neste sábado a limpeza de X cômodo é teu. Aí, olha só. Eu limpo a casa de banho e a cozinha. Estas são as minhas funções em casa. Aspirar, lavar o chão, é tudo para o meu companheiro. Comida, tenho que cozinhar eu, senão morremos de fome. Estou a brincar. Mas eu cozinho, mas eu não vou lavar a louça. Quanto muito, como ele trabalha por turnos e tudo mais, eu preciso de lavar algumas coisas. Mas isto é equipa. Ou seja, nós começamos a delegar e a perceber que a outra pessoa também é capaz dentro da nossa casa. Não é preciso termos filhos. Se nós vivermos com alguém, nós conseguimos delegar. Os meus pais ensinaram-me durante com muita tenridade, em que colocar a mesa em casa era função minha.
Olha. Eu não vivo em casa dos meus pais desde os meus 22 anos, ou seja, há 7 anos, e ainda hoje, quando eu vou lá, a mesa é minha. Olha. Porque é hábitos que nós criamos. E hábitos levam a rotinas, e as rotinas levam a estrutura. Porquê? Porque nós começamos dentro de casa a... Olha, ok, custa. É óbvio que custa eu estar a lavar a louça de uma forma que eu lavaria de outra. Ou se calhar também lhe custa a ele ver de, epá, aquele arroz daquela forma eu não fazia assim. Mas é o espaço dele, é dar a liberdade para a pessoa também fazer. E nós podemos ter aqui a parte de, mas eu não consigo investir para contratar alguém. Não precisas de investir alguém full time contigo. Há pessoas que trabalham 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, o que tu precisares para determinadas tarefas. Podes, e aqui é muito importante definir o perfil da pessoa. O que é que tu precisas? De alguém que faça o quê? Tudo o que é operacional, mas que também tenha vertente de venda, ou o que seja, ou aqui mesmo a parte do marketing, então se calhar tenta encontrar essa pessoa. E ela faz-te tudo. E tu pagas X valor por hora. E 20 horas por mês. Ou seja, não tens o peso de teres que pagar tudo o que é impostos e tudo mais, porque não precisas de um contrato a full time com a pessoa. Começar pequeno, eu costumo também muito, essa é a minha frase de eleição, mas eu também gosto muito de dizer o básico bem feito, porque nós temos muita tendência a complicar em tudo, quer seja na nossa vida pessoal, quer seja na nossa vida profissional, e nos nossos negócios nós complicamos demais. Às vezes esta formação onde eu fui, eu trouxe muitos insights delas e elas dizem mesmo, arroz com feijão é arroz com feijão. Mas és tu que lhe vais dar o tempero. É a forma como tu fazes que vai... As pessoas quererem comprar de ti e trabalharem contigo, mas começa esse tempero em ti própria e dentro da tua própria casa. Se tu vives com os teus pais, se vives com a tua família, começa a delegar-lhes pequenas partes ou eles a ti. De certeza que esta entreajuda vais olhar e vais pensar, uau, se eu tiver isto no meu negócio, eu vou ser muito mais feliz, muito mais produtiva e vamos ter a tal liberdade de tempo que nós tanto queremos. Eu disse isso para eles, olha, a gente vai, todo mundo agora vai se empenhar, né? A gente vai produzir que eu falo, cada um ali produzindo o seu, as suas responsabilidades, mas depois todos nós vamos usufruir. Exatamente. Porque as pessoas, a maioria só querem o benefício, claro, todo mundo quer, né? E agora, é engraçado, isso que você falou sobre... A gente complica muita coisa, né? A gente complica muita coisa. E tirar da cabeça, cara, e anotar. Imagina, é como se você... Imagina um arquiteto... que chega em no Brasil a gente chama lote. Como que se chama aqui? Também é lote. Lote? Sim. Ok. Então você chega num lote, o arquiteto, o cara trabalha com aquilo, ele já vê pronto, mas está na cabeça dele. Então ele precisa passar, nem que seja um rascunho, né? Olha, aqui vai ser a porta, aqui a entrada do sol vai dar para essa janela, aqui vai dar para a sala. Ou seja, quem tá vendo aquele rascunho já tem mais clareza. E aí fica mais descomplicado, né? E às vezes não é tão difícil quando a gente tira da cabeça, passa para um papel, igual você falou. Esse exemplo que você falou aí, que você faz na sua casa, eu já vou fazer lá em casa, tá? Não, mas é aqueles quadros brancos que nós colamos no frigorífico. Já vou fazer. Quais são as tarefas da Inês, quais são as tarefas do Cris? A, B, C, D... E é assim. E resolve. Porque é básico bem feito. E resolve. Exatamente. Uau. Porque é aquela parte do... não, isto não está feito. Ok, era responsabilidade de quem? Até porque nós também já... É aquela preparação de... Nós também estamos a preparar para o futuro. Um dia, quando vier um filho, o filho não é sozinho, não é? Convém que haja aqui algum suporte. E então é mais nesse sentido. Uau! E como que a IA pode ajudar nesse processo? Então, o que é que vai acontecer? E respondendo à tua pergunta anterior que eu não te respondi, o arquiteto tem toda a maquete na cabeça dele. Como é que nós podemos tirar da nossa cabeça para deixar claro e o que é que está a fazer sentido e o que é que não? Quando nós nos sentamos, se tu agora me dissesses assim, Inês, eu preciso que tu definas comigo todos os passos da tua empresa, eu ia ficar, posso ir buscar o meu telefone? Está tudo ali, mas eu agora não me lembro. Porquê? Porque nós estamos muito sob pressão. Mas quando nós fazemos determinadas tarefas, ou temos um onboarding de um cliente,
Isto está escrito? Não está. Então, ok, vamos fazer o onboarding. O que é que nós fizemos? Escrever num papel. Eu fiz A, B, C e D. Ou seja, durante um mês, fazer a tua vida normal, mas a escreveres ao lado daquilo que tu efetivamente fizeste. Para quê? Para depois, no mês a seguir, tu chegares ao conjunto de folhas de quem que utiliza muito o computador, o que seja, e perceber, ok, agora vou organizar isto. E tu vais perceber a quantidade de vezes que tu repetes a mesma tarefa desnecessariamente, vais perceber onde é que tu podes melhorar e vais ainda perceber porque é que há falha na tua entrega, no teu processo ou até mesmo naquela assinatura de contrato. Às vezes é só falta de follow-up. Mas como é que tu sabes isto? Porque tu, a seguir ao fazeres a tarefa, tiraste 10 minutos para a escreveres. E é assim que nós começamos a mapear os processos. Caraca, meu Deus. Como preciso de ti na minha vida. Como é que a IA pode ajudar neste sentido? A IA pode, nós escrevemos e a IA, nós mandamos o papel, o documento, o que seja, e dizer assim, agora vais atuar como o melhor gestor de operação. Preciso que analises os meus processos, preciso que analises falhas e benefícios e coisas que eu possa melhorar. E já agora ao passo a passo tudo aquilo que eu fiz. E a IA dá-te o resultado. Porém, temos que ter sempre atenção de que por vezes a IA vai enlouquecer, ou seja, ele vai nos dar ideias de melhoria que pode não fazer sentido. Por isso é que é muito importante haver aqui uma espécie de suporte com alguém que entenda da área, desta parte do processo, para perceber isto é muito louco, não é, etc. Mas a IA pode ajudar-te muito no início, porque isto é um investimento, não é? Ou seja, é um investimento alto e a IA pode-te ajudar muito neste início de ok, eu tenho estas tarefas, então cria-me este processo. O que é que eu preciso de fazer mais? E a IA ajuda-te muito nesse sentido. Caramba. O que é que tu tens? Tens o teu negócio mapeado ao final do tempo, lá está, o básico bem feito. Eu não estou a entrar num facto em que vamos falar de cadeias de valor, checklists, tarefas, procedimentos e tudo mais. Não, o básico bem feito para quando tu estás a começar. Porque a maioria das pessoas não tem nada disto e já estão muito acima do começo. Mas o que é que vai acontecer? Tens o teu negócio mapeado. Inês, mas daqui a um mês eu vou alterar tudo. Não vais alterar tudo. Tu já tens o template, já tens a base. É só ir lá, mudar aquilo que tu alteraste e está tudo bem. E o que você pode falar sobre a falha em produtividade, por exemplo? Pessoas que ocupam o seu tempo, que foi até o que a gente falou um bocadinho aí atrás, acham que estão produzindo, mas na verdade só está ali. A apagar o fogo. Porque não fazem uma... Falta o quê? Falta esse processo, claro? Imagina, pode haver aqui algumas questões, que é falha de gestão de tempo e falha de gestão ou seja, de prioridades, que acontece muito. Eu por acaso, houve aqui uma altura em que e ainda precisava aqui de uma ajuda do género, ok, eu tenho tanta coisa a acontecer, como é que eu posso priorizar isto? E achava-me improdutiva, até perceber que eu tinha demasiadas coisas na cabeça e procurei mesmo ajuda. Existe uma menina que eu gosto muito, que é a Helena, e ela ajuda imenso nesta parte da produtividade. E o que é que eu percebi? Eu percebi que nós interiormente, a nossa casa está completamente o caos, nós não sabemos a que horas é que vamos fazer o jantar, nós não temos rotinas para nada, vai impactar muito a forma como tu vais gerir o teu negócio. E tu tens que assumir vários papéis ao longo do teu negócio. Tu és a gestora, mas também és a executora. Mas tu tens que passar mais tempo a gerir do que a executar. Porquê? Porque se tu tiveres muito tempo na execução, tu vais estar constantemente a apagar fogos. Porque o teu cliente mandou-te uma mensagem e tu não tens uma janela horária de resposta, tu respondes no imediato. Neste momento, se eu não tivesse o meu horário bem definido, o meu telemóvel estava aqui e eu tinha imensas mensagens no WhatsApp e eu dizia, Dri, dá-me 2 minutos. E responder, não, isto não estás a ser produtiva. Tu estás literalmente a apagar um fogo. O teu cliente tem que esperar. Calma, ele também não te responde no imediato quando tu precisas. E as pessoas dizem, mas ele está-me a pagar. Ok, ele está-te a pagar, mas tu és uma pessoa humana. Tu não podes estar em constante resposta. Se a pessoa te mandar a mensagem às 10 da noite, vais responder, vou. Não. Então onde é que está o teu descanso? Onde é que está isto? E o teu lazer? E aquilo? Etc. Era aquilo que nós estávamos a falar muito ao início, antes de começarmos. Eu sou muito uma pessoa que
Eu e os livros técnicos não somos grandes amigos, mas eu adoro ler tudo o que me tira fora da realidade. Porque eu sei que às 8 da manhã do dia a seguir eu já tenho que estar na realidade outra vez. E isto ajuda-me a ser mais produtiva. E eu saber exatamente o que é que acontece, porque tenho uma rotina definida, tenho um negócio que está em crescimento e em expansão, e tenho exatamente escrito o que é preciso fazer e a quem é que está delegado, não há palavras para continuarmos do género, os processos são uma seca. São, mas também só tens trabalho uma vez. Caramba. Você falando aí, eu me lembrei de uma vez que eu fiz aquele exercício do 80-20, do Pareto. Sim. É muito bom. E aí, o que eu fiz? Um dia anterior, eu peguei um caderno. Eu sou de escrever. Eu não sou muito de computador, essas coisas, não. Eu preciso escrever mesmo. E aí, coloquei tudo que eu precisava fazer no dia seguinte. E a minha luta naquela época era... Eu falava pra mim, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E aí, eu comecei. Tá, amanhã, levar as crianças pra escola. Mapeei tudo ali, né? Cara, não é que sobrou tempo? E eu falei, cara, eu tenho muito tempo. E até aquela questão de, como está tudo na nossa cabeça, nós temos muita tendência de estar tudo muito amplificado. Nossa, muita coisa, não vou dar conta. Mas quando tu colocas aquilo num calendário, em algo mais visual, numa matriz, no que seja, tu pensas, eu tenho 4 horas livres à tarde. Como assim? Como é que isto aconteceu? Não é? Ou seja, é muito esta questão de tira da tua cabeça, quer seja as preocupações, por isso é que existe muito o journaling, o brain dump e tudo mais, que é para tu não ficar cheia, porque senão depois vai afetar a tua estrutura de negócio, mas também vai afetar a tua vida, vida pessoal. Uma das dicas que eu aprendi com esta colega da produtividade foi mesmo 1h30 de foco absoluto, sem telefone, sem nada à volta, ou seja, só tu, o computador ou aquilo que tu precisares, e estás literalmente em foco. Vais ser muito mais produtivo e vais pensar assim, fogo, eu consegui fazer isto em 1h30, que se eu tivesse a responder a mensagens, a fazer isto, a fazer aquilo, tinhas demorado o dia todo e ter pensado no final da produtiva. Porquê? Porque tinhas o telefone, tinhas a aba do Instagram aberta, tinhas alguém da tua família a ligar-te e tudo mais. E o que é que tu fizeste? Paraste tudo em prol dos outros. E isto é um dos maiores erros dos empreendedores também. Parar tudo em prol do outro. Quantas vezes eu debato isto com os meus clientes, com as pessoas a quem eu dou acompanhamento, que é, quantas horas por semana tu tiras para o teu negócio? Tiro 1 hora, meia hora por semana, não chega. Como é que tu queres crescer? Como é que tu queres ter estrutura? Não dá. É impossível tu, com meia hora, fazeres crescer o teu negócio. Ainda para mais a querer faturar 50 mil euros. Impossível. É impossível. Tá doendo aí, gente? E as pessoas perguntam-me assim, mas quanto tempo é que tu tiras? Eu tiro um dia inteiro. A sexta-feira para mim é para o meu negócio. Neste caso, agora, é para a segunda empresa que eu abri em prol com a minha sócia. Mas a sexta-feira não há nada. Quanto muito há ali uma meia hora de um apaga-fogo, porque pronto, eu dou ali o benefício da dúvida. Não, eu trabalhei fins de semana, eu trabalhei full-time este negócio e eu pensei, não, eu posso ser produtiva 4 dias da semana para os meus clientes e para as pessoas que precisam de mim, mas aquela sexta-feira é minha. Sexta-feira é do meu negócio, para eu perceber o que é que eu preciso de fazer, o que é que eu preciso de criar, ou até mesmo mandar abaixo, porque há muitas coisas que vão deixar de fazer sentido ao longo do tempo. Sexta e sábado é pura e exclusivamente para eu vegetar no sofá. Não faço nada de trabalho. Enquanto durante alguns anos, até há bem pouco tempo, aí até há um mês atrás, eu achava que, não, eu tenho que estar a trabalhar ao sábado. Não tenho. Eu quero é ver as minhas séries e ler os meus livros que me levem para outra realidade e estar com a minha família. Isto também é ser produtivo e isto também é ter um negócio que vai crescer. Que legal, cara. E sem dor, né? Sem dor. E sem dor. Porque nós com esta comparação de, por exemplo, olhares as minhas stories ou eu as tuas e pensar, a Dri está a fazer A, B, C, D. E eu estou aqui deitada no sofá. E eu estou aqui sem fazer nada, estou a ler um livro de adolescentes. Ok, mas será que aquilo é assim tão real? A comparação existe e é muito difícil. Eu tenho algumas empreendedoras que fazem mentoria comigo, que a maioria delas é essa dor de tipo...
Cara, agora é o seu momento de descansar. Não consigo. Não consigo. Não consigo, Dri. Dá uma impressão que eu sou uma folgada, que eu sou... Mas por quê? Às vezes porque a própria pessoa não tá tendo essa noção do quanto ela faz, do quanto ela tá ali produzindo, nem ela mesma tem essa clareza. Sabe por quê? Se a gente trabalha para alguém, a gente não vai permitir que a pessoa nos escravize. Tipo assim, pera lá, também. Mas às vezes a gente faz isso com a gente e nem percebe. É verdade. Né? Porque tu gostas do que estás a fazer. E aí você vira escrava do seu próprio negócio, onde quando você precisa dar uma pausa sim, precisa, porque isso também faz parte, porque afinal, quem é que está construindo, quem é que está gerindo tudo? Uma mente, uma pessoa, um ser humano. Mas aí, cara, não vou descansar, por quê? Não, porque eu não posso, porque eu tenho que produzir, porque eu vi fulano, igual você falou, eu vi fulana, tá num evento e eu que deitar. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que ter uma ideia, tenho que ligar. Cara, não tem, isso também faz parte, o descansar também faz parte, né? Agora, uma coisa também que é bem interessante, Inês, é que você falou nesse processo de se dedicar ali 1 hora e meia, foco, é evitar o quê? Interferências. Sim. Né? Às vezes a pessoa, se o trabalho dela não necessita que ela tenha um telemóvel do lado e ela sabe que aquilo ali vai distrair, pra que ela tá com o telemóvel do lado? Há uma coisa que eu adotei na minha vida, não incomodar até às 5 da tarde. É uma coisa, se eu estiver fora de casa, não me faz diferença nenhuma. Se eu não tiver reuniões... Ou se eu tiver reuniões, ou seja, dependendo muito do meu dia, porque às vezes eu tenho reuniões o dia todo e outros dias é mesmo foco absoluto desde que começa até que termine. Eu respondo a mensagens das 8 às 9 e das 5 às 6. Quanto muito à hora de almoço também vou dar um olho, e se eu estiver mais tranquila porque já fiz o meu trabalho do dia e preciso de só estar ali a dar suporte aos meus clientes, eu respondo também em horas, eles mandam mensagem, eu vejo e eu vou responder, mas o meu telefone por norma está sempre a não incomodar. A minha sócia liga-me para o número pessoal, porque ela sabe que o meu telefone está em modo não incomodar, e se for uma coisa urgente, ela sabe que tem que me ligar para o meu telemóvel pessoal, porque esse não está em modo incomodar. Mas é uma coisa que eu consegui, ou seja, eu sei que e não tenho, por exemplo, o Instagram, o Facebook, o TikTok, o LinkedIn no computador. Ou seja, não tenho as passes lá guardadas, portanto eu não tenho a tendência de agora vou ao Instagram, não vou no telefone, mas vou no computador. Ou seja, tudo o que nos distrai. É, cortar as distrações, né? E voltando só aqui um bocadinho atrás, só fazer uma pergunta. Posso pesar o clima? Sim, posso? Claro. Total. Quando, por causa da parte da culpa do descansar, temos que estar sempre a produzir, temos que estar sempre a fazer mais. Levar este exemplo para a vida. A minha avó faleceu há 3 anos. A minha avó era a minha segunda mãe. E eu trabalhei tanto durante aquele tempo, eu estava numa empresa e eu queria ser a melhor, eu queria ser promovida, eu queria ser tudo. Eu ia à casa uma vez por mês. Ela faleceu e eu tinha-a visto no mês antes. E é aquele sentimento de, se calhar, se eu tivesse abrandado, se eu tivesse estado lá mais tempo, não havia aquele sentimento de, eu não me consegui despedir dela como deve de ser. E isto é aquilo que nós temos que levar para a nossa vida. A nossa família, as pessoas que nos são importantes, elas não vão estar cá para sempre. Se nós vamos estar focados no trabalho o tempo inteiro, amanhã podemos receber uma chamada do aquela pessoa foi. E tu pensas, eu não passei tempo, eu não fui, eu não sei quê, eu não sei o que mais. Aproveitar a vida também faz parte de sermos um bom CEO do nosso negócio. Se nós não aproveitarmos a vida, nós vamos ser escravos de um negócio que nós montamos para ter a tal liberdade, mas que também não aproveitamos com as pessoas que nos são importantes. E eu acho que isto, se vocês puderem tirar o melhor desta conversa, menos é mais, mas também aproveitar muito as pessoas que estão ao vosso lado, porque elas não vão estar cá para vos dizer trabalhaste muito, parabéns. Elas não vão estar cá para te dizer nada. A minha avó nem sequer me viu a ser empreendedora, e isso é uma mágoa, não é uma mágoa, é aquele sentimento de o que é que ela teria dito se, e é aquele do se isto, se aquilo. Vamos aproveitar mais as pessoas que estão connosco. Uau. Vamos deixar de estar presas do mas aquele cliente precisa de mim. Está bem, mas a tua família precisa mais. Cara, que lindo! Segurei para não chorar aqui, tá? Sério.
Eu falo porque, assim, eu vivo um desafio muito grande de ter que eu falo no sentido porque eu sei que a mãe, ela é responsável pela gestão, né, emocional dos filhos. A gente não nutre só com comida, também com a emoção, com carinho, com afeto, com tempo. E para mim isso é um desafio. Não vou mentir para você, não. Às vezes minha filha fala, mamãe, vem assistir. Ela me chamou esse final de semana, mamãe, vem assistir Dorama. Eu falei, Elise, Dorama. Ô, mamãe, por favor, a senhora nunca viu Dorama. Tá, vamos lá. Mas às vezes eu tenho que me policiar com relação a isso, porque a gente fica parece um pouco... É um vício, vira um vício. Principalmente quando você faz aquilo que você gosta. E aí começa a vir assim, eu preciso mais, eu quero mais, eu posso mais. E se a gente não vigia, vai ficando para trás. Sim. Vai ficando. Eu não vou ser aqui hipócrita de falar que não. Cara, fica assim. Então, às vezes, isso aí que você falou mexeu muito comigo e eu vou levar isso para a vida. Porque, às vezes, a gente fica E aí, o que eu faço? Dou atenção para a criança, faço o que eu tenho que fazer, como é que é? Então, assim, eu ainda estou aprendendo a desenvolver isso, sabe? Porque, por exemplo, eu já tenho um filho de 15 anos. O meu de 15 já não pede para ficar comigo. Ainda. Quando ele tiver 29... Exato. Mãe, vem cá visitar-me. Olha, vou aí. Por exemplo, os meus pais, quando eu vou lá, por norma, eles deixam o que estão a fazer para estarmos ali. Ai, que delícia. Todos. Porquê? Porque eu vivo, tudo bem que eu não vivo muito longe, vivo a 1h30. Mesmo assim. Mas eu vou uma vez por mês à casa deles ou eles vêm cá, porque as nossas vidas são corridas e é tudo. Porque isto é a tal coisa. Mas tu tens liberdade geográfica, tudo bem, mas tens reuniões presenciais, tens isto para fazer, tens um evento para ir e às vezes se nós não pararmos e pensarmos, não, espera, mas eu ainda não fui a casa. Porque a casa dos nossos pais, claro, para quem tem uma boa relação com eles, não é? Vai ser sempre a casa, não é? É sempre a nossa casa. Lá em casa. E então, quando eles param e a mesa do jantar é onde nós comunicamos mais. Sempre foi assim. Estamos horas à conversa. Ai, que lindo. E são aqueles momentos em que nós vamos pensar, em que eu, quando tinha 15 anos, eu pensava, tudo certo para sair de casa. Eu lembro-me perfeitamente isto do, eu quero muito a minha independência, quero muito isto, quero muito aquilo. Eu e a minha mãe, antes de eu sair de casa, nós chocávamos muito. E porque a minha mãe tem muito o perfil de influente. Nós chocávamos muito. E agora, eu lembro-me que eu percebi o poder da casa quando eu me mudei para cá e eu fiquei doente com 40 graus de febre. Uau. Eu delirei naquela noite e não tinha ninguém para me dar a mão. E eu pensei, tenho que começar a dar mais valor. E eu acho que estas pequenas coisas que nós vamos tendo... Quando nós começamos um negócio, quando nós queremos e estamos entusiasmados e bora fazer, nós esquecemos-nos da nossa base. E a nossa base também é importante, porque tu precisas de algum sítio para recarregar. E o teu filho de 15 anos agora, ok, mãe, menos, nós sabemos. Mas quando ele tiver 20, quando sair de casa, ele vai ficar, mãe, olha, e aquela comidinha que tu fazias? Achas que... Eu acho que é aquela parte de... As pessoas têm que perder, acho que é sempre assim, para perceber do género, ok, vamos lá aqui agilizar aqui as nossas prioridades, mas nem sempre é assim. A minha avó falece e eu demorei muito tempo a perceber do género, espera, mas eu não aproveitei o tempo que devia com ela. E durante o tempo que eu aproveitei, eu era uma adolescente e era uma adolescente que achava que mandava nisto tudo e tudo mais. Ou seja, nós depois vamos percebendo e vamos pensando, eu não quero isto para a minha vida. Se eu tenho um negócio para ter mais tempo, então o que é que eu preciso para ter mais tempo? Eu preciso de estrutura, eu preciso de organizar. Ok, então durante 3 meses dá tudo o que tens de ti. A partir daí, vive. E aproveita os doramas com a tua filha, porque eles são muito bons. Por acaso eu fiquei assim, vai beijar ou não vai? Beija ou não beija? É uma muito coisa engraçado. louca aquilo. Mas olha, isso de você trabalhar com esse senso, entender e realmente é tudo a questão da organização. Você sempre foi organizada? Sempre. A minha mãe costumava dizer, e ainda hoje conta, que
para eu estar sossegada no supermercado, eu nunca fui uma miúda muito... ou seja, muito fazer birras. Era traquina e tive a minha fase, mas a minha mãe dizia-me, pá, eu deixava-te em frente a um caderno e uns lápis na secção das escolas do supermercado, e eu estava lá o tempo inteiro a fazer. Ela fazia as compras todas e eu ficava ali. No final pedia, posso levar um lápis? Ou posso levar um caderno? Sempre. A minha secretária, os meus pais deixaram como eu a deixei, e então está muito tipo organizada, tem um carimbo, tem o porta-lápis, Que lindo, tudo. gente. Eu sempre fui muito organizada, sempre. E as pessoas ao longo do tempo, os meus amigos, as pessoas que estudaram comigo, sempre fui define a Inês numa palavra: organização. Sempre. Olha. E quando você ainda não empreendia, você se destacava por isso ou estava... Pela organização, sempre. Sabia exato, eu pagava salários. Ou seja, e nós éramos 1000 colaboradores na altura. E em contrapartida, a minha manager na altura era o oposto de mim. Nós tínhamos 40 anos de diferença. Então foi muito difícil ao início, e hoje em dia adoro a decoração, mas era aquela parte de... A pessoa entrava, eu estava ocupada com algum tópico, e ela, Inês, onde é que está X? E eu, está na pasta Y. Eu sabia exatamente onde é que estava tudo. Sabia quem era a pessoa, quanto é que ela recebia, porque é que ela recebeu aquilo e não recebeu aquilo. Tudo. Porquê? Porque a minha forma de trabalhar expressa-se muito na organização. Ou seja, eu não consigo trabalhar na desorganização, e então isto era um ponto em todas as empresas. A Inês vai que ela organiza. Precisamos de criar uma base de dados de organização de alguma coisa com fórmulas. A Inês faz. Eu sempre fui a pessoa de... A organização está ali. E eu nunca pensei que pudesse trazer isto para o digital. Cara, é engraçado, porque assim, a gente tem uma estrutura interna que é o que nós somos, é a nossa identidade, é o que nós fazemos e o que nós temos, né? É o ser, fazer e o ter. Então, quando você entende, eu sou, olha que legal, eu sou organizada, e aí vem a base do fazer. O que sustenta é a identidade, já está definido. Você é organizada. O que a Inês faz hoje? Está totalmente ligado à sua identidade com o que você faz, e por isso você se destaca. E, em consequência, o resultado do ter, que é se destacar como uma profissional, é ser reconhecida, né? Ter ali os seus resultados, aquilo que você empreende. Por isso que eu defendo, Inês, que todo empreendedor precisa passar por essa básica do autoconhecimento, sabe? Porque ali a gente vai entender a nossa identidade, as nossas competências. Sem dúvida. Porque talvez você você não tem clareza da sua identidade, você não está usando as suas armas certas, né? Eu, por exemplo, quando eu era criança, a minha mãe dizia assim, você fala demais. Fala demais. E eu tô aqui fazendo o que hoje? Falando. Claro. Então, assim, aquilo que talvez poderia ser para algumas pessoas, mas o que ela vai fazer com isso? É o que a gente faz e é onde a gente se destaca. Mas por acaso, né? É algo engraçado que quando comecei, e eu sinto um bocadinho que as pessoas que estão a começar estão com este sentimento que é, eu não tenho nada para oferecer. Tem. E eu demorei 1 ano a perceber, ou seja, só em 2025 é que eu percebi, espera, mas se eu tenho 7 anos de trabalho em organização, eu faço pagamento de salários, eu tenho que criar processos porque temos datas e deadlines para cumprir, porque é que eu não trago isto para aqui? E foi numa conversa com uma amiga que ela me disse, eu tenho tantas saudades de trabalhar contigo, falta mesmo a organização, eu acho que é mesmo uma parte muito importante. E eu fiquei, ok, se calhar então vamos trazer isto para o mundo e não tentar ser mais alguma coisa que eu não quero ser. Como foi com a gestão de redes sociais. Já descobriu de cara, não é sim. isso? Tanto que eu tenho as pessoas que trabalham comigo e até mesmo os meus amigos dizem, eu não gostava de ser teu cliente. Porquê? Porque eu sou desconfortável, eu ponho a pessoa numa situação desconfortável. Não de má educação, mas de pergunta de Boa. O que é que tu... eu quero faturar 500.000 euros por ano, mas o que é que tu estás a fazer? A pessoa fica logo desarmada. Eu quero ter tempo. Ok, queres ter tempo para quê? Para fazer isto, aquilo e aquilo. Ok, então o que é que o teu negócio reflete nisso? A pessoa fica, não sei.
Que competência, o que é que tu não queres ser? E a pessoa não me sabe responder. Ai, meu Deus. A pessoa só sabe responder o que é que eu quero. Então, mas o que é que tu não queres? É que o não queres é muito mais importante do que o que tu queres. E então os meus amigos dizem na brincadeira eu detestava ser teu cliente porque tu levas-nos para fora de uma zona, da nossa zona de conforto. E eu disse, mas a estrutura e a organização preparam-te para tu cresceres, e crescer é fora da zona de conforto. Portanto, é óbvio que isto tem que estar aqui também intrínseco nas perguntas e na maneira como eu falo com as pessoas. O crescimento dói, né? Muito. Não tem crescimento sem dor. Não. Né? E vamos perder muita coisa, vamos perder amigos, clientes, pessoas que nós achávamos que iam ser para a vida e que não vão ser, porque nós crescemos e as pessoas ficaram. Você passou por alguma experiência assim, onde você, quando se encontrou no empreendedorismo, algumas pessoas, mas você vai fazer isso? Nunca me o disseram diretamente, mas eu fui perdendo pessoas ao longo do caminho. Amigos, até mesmo os meus primeiros, houve clientes. Porquê? Porque eu falava para toda a gente. Eu sabia o que é que eu queria, mas não sabia o que é que eu não queria. E então eu achei que havia clientes e pessoas que iam ficar ali comigo para o resto da vida e que não ficaram. E que, se calhar, eu não passei uma boa imagem. E está tudo bem. Porque eu, na altura, estava a descobrir e estava a perceber o que é que eu queria fazer e o que é que eu não queria. Mas isto é uma coisa que passamos sempre. Há uma expressão que eu utilizo muito, que a minha terapeuta me diz, que é: o universo, para te dar o que tu queres, ele vai-te colocar numa posição que tu não queres. E depois aí tu decides se queres ou não. É como se tu estivesse em cima de um muro e tu tens tudo aquilo que tu queres daquele lado, mas tens que deixar as pedras todas para trás. Tu tens que decidir, queres ou não queres. E às vezes são pessoas que não fazem sentido estarem contigo, porque sugam-te a energia, sugam-te o tempo e que nem sentes vontade de estar ali. O trabalho em si, a pessoa pode ser incrível, mas o trabalho em si já não te dá prazer. Então tu tens... É aqui que o universo ou a vida te estão a dizer: olha, está na altura, decide, queres ser isto ou queres dar o salto? E dar o salto dói. Dói porque nós sentimos-nos sozinhos, sentimos-nos vazios e sentimos: e agora o que é que nós vamos fazer? E isto é muito difícil quando nós temos imensos turbilhões na cabeça e não sabemos muito bem para que lado é que nos vamos virar. E perder pessoas é o mais difícil. Ninguém gosta... Não, primeiro que ninguém gosta de perder. Sim. Perder, só por si a palavra perder já é difícil. Né? E aí vai muito também de qual que é a intenção da pessoa. Sim. Porque, por exemplo, eu, há um tempo atrás, eu me identifiquei da seguinte forma. Eu me movia muito para agradar aos outros, a opinião dos outros, não aquilo que eu queria. Tinha pessoas que eu não queria estar, mas eu me colocava naquele lugar pelo medo do que aquela pessoa vai achar se eu não for, ou se eu não tiver com ela. Agora não, cara, agora eu não quero, eu não tenho nada contra essa pessoa, mas também eu não quero estar com ela. E pronto. Só que eu precisei entender que havia uma Adriele ali que tinha muito medo de ser julgada. E o medo do julgamento faz a gente tomar escolhas onde você se coloca em lugares que nem te cabe mais. É verdade. Não sei se tu já ouviste aquela teoria do convidado invisível. Não. Quando tu entras numa sala, as pessoas estão todas na vidinha delas. Há pessoas que te olham, há pessoas que continuam a conversar e que nem dão por ti. Tu és invisível. O medo do julgamento está na tua cabeça. Total, cara. Ou seja, a pessoa até pode julgar, obviamente que há sempre aquele julgamento, há sempre aquela fofocazinha do ela fez não sei o quê, mas não é em todos os sítios, não é sempre. Quando tu entras numa sala, a maioria das pessoas nem se apercebe que tu entraste. E a gente também não é tão importante assim pra todo mundo tá pensando, todo mundo vai falar. Todo mundo tá com o tempo parado só para mim? Será? Claro verdade, que não. Claro que não. Há pessoas que te olham nos olhos e nem sequer percebem que tu és uma pessoa nova. Porquê? Porque estão tão focados na cabeça deles, estão tão na vida deles, estão tão na conversa, que já passou. E nós temos muito este receio, pegando naquilo que tu estavas a dizer, temos muito o receio de despedir um cliente. Nós temos o medo que ele nos despeça a nós, mas se for ele a despedir, nós estamos ok. Porque, foi ele que quis. Mas nós temos medo de... Vamos despedi-lo. Porquê? Como é que eu vou despedir? É dinheiro que não sei o quê. Isto, aquilo. Mas o que é que este cliente
está a fazer contigo nada, está a roubar-te tempo, a roubar-te energia. Tu podias estar focada noutras coisas que tu és efetivamente boa, ou noutro cliente que te dê mais prazer trabalhar do que ele. É só chegar e dizer assim, olha, não está a funcionar mais. Por isto, apresentar sempre argumentos, também não é despedir por despedir, mas isto, aquilo, aquilo outro, ou então passaste um limite. Então temos que chegar aqui a um meio termo. É melhor cada um seguir a sua vida, ou até ao final do contrato eu faço mais X, mas cada um vai à sua vida. E eu, como estava a partilhar contigo ao início, eu sou muito mais da pessoa de, se eu não me sinto bem, eu tenho que sair fora. Porque não consigo dormir, não consigo me consigo sentir bem. Não consigo sentir prazer em fazer alguma coisa quando alguma coisa me está a incomodar. E é a mesma coisa que despedir um cliente é difícil, da mesma forma que criar um novo serviço também é difícil. São proporções diferentes, mas é aquela parte de o que é que faz sentido para ti e para o teu negócio. Se aquele cliente já não se alinha contigo, amigos na mesma. Por qual motivo você despede um cliente? O que não faz sentido para você ter aquele cliente ali como seu mais? Primeiro, há logo ali uma parte de... A primeira reunião chama-lhe intuição, chama-lhe os santos batem ou não, mas há algo que eu digo, isto vai resultar ou não vai resultar. A maneira como a conversa é seguida, a maneira como a pessoa te faz perguntas, ou tu fazes perguntas às pessoas. E imagina, se eu chegar ao pé de ti e te disser assim, olha, eu preciso de 2 horas da tua semana para nós termos o teu negócio montado em 6 meses. E tu, vamos Inês, e mostras entusiasmo, é isto que tu queres, eu sei que tu estás alinhada comigo. Mas tu me disse assim, 2 horas? Para mim é um não. Porque se tu não tens 2 horas da tua semana para despender a um negócio que é teu, também não vou ser eu a estar a despender o meu tempo para estar a agilizar um negócio que é teu e que tem que ser gerido por ti. Porque eu não sei o que é que está dentro do negócio. Às vezes, esta reunião passa e está tudo bem, mas depois passa para alguma parte mais de contrato e tudo mais, e depois tu também... Aquilo que para mim é motivo de rescindir de contrato é a expectativa não está alinhada, a pessoa não te entrega aquilo que tu precisas, ou então passou um limite teu. E é aquele sentimento de... E era aquilo que eu te estava a dizer. Há clientes ao dia de hoje que não gostaram do meu trabalho. E está tudo bem. Eu sei que lhes entreguei na proporção que eles me deram. É 50-50, né? Exatamente. E tanto que eu, nos meus orçamentos, eu deixo sempre uma nota. Há aqui uma observação muito importante. Eu dou os meus 50%, mas eu preciso dos teus. Se tu me des 49%, eu não vou assumir 51%. E isto acaba por a pessoa pensar, ok, então eu tenho mesmo que estar ali com ela e de também vestir a camisola, até porque o negócio é da pessoa, não é? E uma das coisas que a mim faz mesmo muita confusão é a falta de honestidade e transparência. Se tu me contratas para um serviço X, eu preciso que tu me digas tudo sobre o teu negócio. Eu vou entrar nele. Mas eu não me sinto confortável em dizer-te tudo sobre o teu negócio. Devias ter falado comigo antes. Porque nós assinamos NDAs, acordos de confidencialidade, por causa disto mesmo. Porque eu também estou a pôr o meu método de trabalho ali. Transparência e honestidade são coisas que me fazem... E passar limites são coisas que me fazem rescindir contrato com clientes. E Inês, você é uma mulher assim, muito decidida. Eu já entendi que você... no Brasil a gente fala assim, não tem papa na língua. Quer dizer, não fica dando rodeios, não vai direto ao ponto. Ó, é isso aqui. Como que as pessoas hoje... os seus clientes hoje são parecidos com você ou não? Ou eles se assustam assim, nossa, ela é rápida demais? Ou tipo, As pessoas ficam do género, não estava à espera que isto fosse já assim. Porque lá está, na medida em que eu sou muito empática também, porque é assim, estrutura de negócio nós estamos a impactar várias áreas da vida da pessoa. Principalmente, e uma delas é a parte financeira. Porquê? Porque isto é um investimento, nós também temos que ter a humildade e a empatia suficiente para perceber que nem sempre a pessoa vai estar bem. E eu faço muito o papel de psicóloga em algumas reuniões. E está tudo certo, eu gosto desta parte de também dar a minha visão de que nem tudo é rosas. E há clientes que chegam até a mim e me dizem, eu tinha uma ideia que tu eras uma pessoa muito mais fria, muito mais distante, mas depois é do género... mas tu afinal és muito empática. Mas quando eu faço uma pergunta desconfortável, a pessoa fica, ninguém gosta, né? Essa parte, mas as pessoas também não estão habituadas. Não estão. Porque tu tens muito uma personagem.
Ou seja, tu falas para um vídeo como se fosse uma personagem. E quando tu vês alguém que não é uma personagem, eu lembro-me quando comecei, disseram-me, olha, tens que te vestir desta forma, tens que falar desta forma, não podes dizer uma asneira, tens que ter cuidado com não sei quê. E eu pensei, ok, como é que eu vou deixar de ser a Inês super expressiva, que de vez em quando diz uma asneira e que sai e que nem é por mal, para agora ser muito by the book. E eu percebi que as pessoas não compravam de mim by the book. As pessoas compram pelo facto de eu ser desconfortável e de as fazer sentir desconfortável. Uau. E isso acaba por... As pessoas... Há clientes que são muito idênticos, mas há outros que são totalmente o oposto. E quando vêm para uma reunião já é do tipo, então, choramos 10 minutos primeiro ou choramos 10 minutos no final? Que legal. Porque já sabem que eu vou fazer ou alguma pergunta ou vou dizer alguma coisa que vai impactar. Principalmente porque eu analiso as falhas do negócio deles. E eu não posso chegar lá e dizer, Dri, olha... Não... É isto que está a acontecer. Mas tu devias ter uma conta bancária separada. Olha, se tu não queres andar nessa confusão, tu tens que ter esta conta bancária separada. Ou seja, eu preciso de ser assertiva. Se eu não for e for ali com paninhos quentes, a mensagem não vai ser passada de forma correta. Por isso, as pessoas lidam bem. As pessoas lidam... E as pessoas que não lidam também não compram nada de mim. E está tudo bem. O que eu vejo muito, Inês, eu trabalho muito com a questão, com o desenvolvimento emocional e mentalidade das pessoas. São crianças em corpo de adulto. Elas querem o resultado de um adulto, mas o comportamento é de uma criança. Por exemplo, não saber ouvir um feedback firme, igual você falando, olha, é isso aqui. Sem ter que ficar, como é que eu vou falar? Porque ela falou assim comigo. Não, gente, eu tô falando, o adulto fala assim. Criança é que a gente tem que tomar cuidado para não magoar, para não ficar chateada. Então, hoje a gente vê, eu não sei, sabe, quanto tempo que tá essa geração aí, mas as pessoas estão muito assim, você não pode falar assim comigo, falar assim como... Está tudo muito sensível. Sabe? O que antigamente, né? Por exemplo, eu era zoada na escola por causa do dente separado, o cabelo, não sei o quê. Aí hoje tá certo, que existem bullying que realmente são agressivos e tal. Mas eu lembro que teve uma época que qualquer coisinha também a pessoa, vou processar, você... Então, hoje eu vejo muito essa questão, sabe? Das pessoas, eu quero resultado. Tá, mas qual é o seu comportamento? Você só quer. Sim, o que é que vais fazer? E aí quando você entra com o confronto, aqui, você não tá fazendo isso. Aí a pessoa já, não tá me espremendo demais, tá me apertando demais, eu não... E depois é aquela questão de, mas este curso funciona, mas esta mentoria funciona também, mas isto não sei o quê. Ou seja, gastas uma batelada de dinheiro em que nada vai funcionar porque o problema és tu. Se ela não muda primeiro o comportamento dela, os hábitos dela, porque na maioria das vezes é isso que atrapalha, né? Quando eu falo esse comportamento infantil, é que, por exemplo, a gente sabe que para a gente gerir um negócio, para a gente ter resultado, você tem que ter contato com o cliente, você tem que prospectar, você tem que fazer o que tem que ser feito, não o que você quer, na hora que precisa, não na hora que te dá vontade. Criança faz isso. Hoje eu não quero ir para a escola. Hoje eu não quero brincar. Ou brincou com aquele brinquedinho, cansei, já quero pegar outro. A gente vê as empreendedores também, homens, pulando muito assim, isso não tá dando certo, agora eu vou fazer tal coisa, porque o fulano falou que tá dando certo pra ele. Calma, isso não é um comportamento de uma pessoa que, primeiro, tem maturidade para entender que existe um início, um processo que é o início, o meio e o resultado, que é ali onde você quer. A pressa tá
tomando conta das pessoas, porque as redes sociais estão passando uma ideia de que as coisas são muito rápidas. Exato. Isso não é verdade, cara. Não é. E isso tem feito uma confusão na cabeça das pessoas, porque elas acham que, é o que você falou, então se eu fizer o curso tal, não, agora se eu tiver na mentoria com fulano, Exato. vai dar certo. E até mesmo aquela parte que nós estávamos a falar no início. Atualmente, as pessoas fundam negócios pelo hype que os tópicos têm. Que os tópicos têm. Vamos abrir um Instagram. Toda a gente sabe automação. Agora toda a gente sabe sobre cloud. Porquê? Deixaste o teu negócio de esteticista, vamos aqui supor, porque agora tu sabes de cloud. Não faz sentido absolutamente nenhum. Não é? Ou seja, está tudo muito... Bora, então agora o cloud vai parar, não é? Assim como o ChatGPT, o cloud vai ter um substituto daqui a uns tempos. Isso certeza. Sim. Vai ser o quê? Vai ser especialista no... Tudo bem. Mais uma vez, eu amo a inteligência artificial. Eu amo tudo o que me poupa tempo. Se eu puder colocar um agente, alguma coisa a fazer os processos, ou seja, em que eu tenha que pensar, mas a escrita possa ser previamente feita pela IA e eu só preciso de ir rever e analisar se está de acordo com aquilo que eu pensei, ótimo. O que é que eu fiz? Poupei 2-3 horas em que estou focada noutra coisa qualquer. Agora, calma, nós precisamos de seres humanos também. O teu negócio não vai ser gerido por toda uma IA. Não. Onde é que está a empatia? Onde é que está a conversa? A gente não vende para máquina, né? A gente vende para pessoas. Mas eu acho que isso está muito despercebido. Ou seja, está muito a IA vai resolver tudo. Não. Onde é que tu ganhas agora? Tu ganhas na personalização, ganhas na conversa, ganhas no 1 para 1. Sim, e depois, quando você já não tiver ali como suprir isso tudo, aí a Exatamente. gente... Né? Eu falo muito com as meninas que fazem mentoria comigo, porque eu trabalho muito também a estratégia de vendas. E eu falo, gente, quer uma estratégia que funciona de verdade? Dê atenção pro seu cliente. Porque às vezes a pessoa, estratégia, o que estratégia? Uma estratégia que muita gente não está usando, dá atenção para o seu cliente. Não é mandar uma mensagem de texto pronta e não vendeu. Pois, claro. Você teve um diálogo com a pessoa, você gerou uma conexão com a pessoa te conhece, ela sentiu a sua energia ou ela sentiu que ela estava recebendo um texto de uma IA. E isto é muito importante depois também falarmos do ambiente. Porquê? Porque existe muito esta parte de... E dando aqui um exemplo de uma cliente minha, ela ouviu-me em 2 comunidades diferentes. Eu fui dar uma aula numa comunidade o ano passado e fui dar outra noutra comunidade este ano. E ela não foi com a minha cara. Ou seja, ela achou-me fria, achou-me distante. A parte da assertividade para ela não foi um ponto positivo. Mas ela mesmo assim decidiu dar-me o benefício da dúvida e comprou um workshop que eu fiz em abril deste ano. No final do workshop, ela mandou-me uma mensagem a dizer: Inês, a tua forma de trabalhar, de explicar, de estar ali é incrível. Em meia hora, 45 minutos eu não consegui perceber, mas em 3 horas que tive contigo, eu pensei, uau, ela não é nada daquilo que eu pensava que ela era. Porquê? Porque nós passamos uma imagem, a imagem que nós queremos passar. Sim. E nós passamos a imagem de, a Inês, há pessoas que têm medo de falar comigo. E eu espero que as pessoas agora não tenham. Gente, ela é um docinho. As pessoas não tenham. E há pessoas que me dizem mesmo, eu tinha receio de mandar mensagem porque parece que tu estás tão ali que ninguém consegue alcançar. Inalcançável. Eu assim, mas eu não sou o CR7. Eu não sou o Presidente da República. Eu sou uma pessoa normal. Falem comigo sempre. Eu sou uma pessoa mega acessível. As pessoas ganham aquele estereótipo de mas sabes porquê? Porque tu tens X seguidores. Tudo bem. Mas os seguidores não me definem. Não. Nem a mim, nem a ninguém. Não é por eu ter 200 mil, que não é, há de chegar o dia, mas não é, que tipo eu vou ser mais nariz empinado. Não, o meu trabalho é o quê? O meu trabalho, como nós ouvimos isto durante muito tempo, o nosso trabalho é fazer o melhor para o nosso cliente conseguir crescer. E as pessoas acham estranho do porquê que eu visto tanta camisola pelo negócio deles. Porque se eles ganharem, eu também ganho. Boa. Muito bom, cara. Meu Deus! Olha, a gente tá chegando ao final, hein? Foi bom?
Foi muito bom. Gostoso, né? A gente tem que fazer mais vezes, né? Temos que voltar. Meu Deus, gente, eu não sei vocês aí que estão assistindo, mas eu aprendi tanto. Olha, eu já falei, eu já saí, eu vou sair daqui já com o quadro, já tô pensando, amanhã eu vou colocar na geladeira, porque todo mundo vai na cozinha, porque se eu colocar no meu quarto, às vezes eu tô com a porta fechada, enfim. Já vai estar tudo definido lá, ó. Tarefas do Davi, tarefas da Elise, tarefas... Gente, eu já tô saindo daqui com várias decisões já. E também dando outro exemplo, também juntamente com esse quadro, eventos importantes. Ou seja, eventos que impactam a vossa vida enquanto dinâmica familiar. Por exemplo, se eu tenho um evento, eu coloco no quadro para saber que durante aquele X dia eu vou estar no evento, não vou estar em casa, não vou estar pronta para... não me vai apetecer fazer jantar, Ok. então temos que nos agilizar desta forma. Por exemplo, naquele dia o Cris tem uma consulta. Eu sei que vou ter que assumir algumas tarefas ou dá para esperar para que seja ele a fazer. Isto também impacta muito a vossa dinâmica. Caramba, cara, isso é tudo. É. E assim, essa área pra mim é uma área que me pega muito, tá? Organização. Me pega de jeito. Eu já melhorei muito, mas tem muita coisa pra melhorar. Muita coisa. Na parte da organização pessoal eu não sou especialista, posso te indicar a melhor que eu conheço, mas na área de negócio... Não, mas cara, tudo que você falou dá pra aplicar. Dá. Em tudo. Em tudo. Em Sim, tudo, sem dúvida. né? Sem dúvida. Agora, basta a gente pensar, ok, o que ela falou eu posso aplicar nisso, que vai repercutir nisso aqui também, Sem dúvida. né? Muito bom. Agora, Inês, seguinte, tem uma pessoa ali, você vai olhar para aquela câmera ali, tem uma pessoa que está começando a empreender, tá? Vamos montar aqui um exemplo para você responder para essa pessoa. Uma pessoa que está começando a empreender e o negócio dela, ela tá pensando que se ela tiver uma IA, se ela automatizar, é o que vai fazer o negócio dela crescer. Na cabeça dela é só isso. Uhum. O que você pode dizer para essa pessoa? Nunca automatizes antes de escrever. Antes de tu saberes a tua operação, o teu negócio de trás para a frente, com um caderno ao lado. Depois de ter tudo escrito, depois de teres definido como é que o passo 1 passa para o passo 2 e assim sucessivamente, aí podes analisar e aí sim automatiza, coloca uma IA a trabalhar para ti. Porque se nem tu própria sabes o que é que tu queres fazer, a IA também não vai saber. Uau, caramba, muito bom. Agora, uma frase para poder inspirar quem já está aí, ó, trabalhando. Meu Deus, eu não vou dar conta, é muita coisa. Uma frase, algo que te inspira também, que a gente tem aqueles momentos, né, que a gente tá lá embaixo. Eu tenho uma frase que é engraçado, tá na minha mente. É uma frase simples, tá? Mas é assim, ó, não perde o foco, não perde o foco, não perde o foco, não perde o foco. Aí às vezes eu tô pra baixo, não vou perder o foco, não vou perder o foco, não vou perder o foco. A minha frase é: se tu queres alcançar, ou das duas uma, ou tu alcanças o sonho ou diminuis o esforço. Porque para tu teres o sonho, tu tens que te esforçar para chegar. Mas se tu não te queres esforçar para chegar, então tens que o diminuir. Caramba, muito bom. Você falou que gosta de ler, tem algum autor que você indica para as pessoas que você pode compartilhar? Eu gosto muito de livros técnicos. Se for livro técnico, eu gosto muito de um livro que é O Mito do Empreendedor, que me foi recomendado agora, muito recentemente, por um colega de vendas do Brasil. Nós estávamos no Threads a perguntar, eu estava a perguntar, olha, livros de... E ele, olha, leu O Mito do Empreendedor, originou uma reunião, imensos insights, parcerias e tudo mais. O Mito do Empreendedor é um livro incrível para nós percebermos a lógica por detrás do empreendedor também. E também gosto muito do gestor eficaz, porque um gestor e executor é completamente diferente. Tu tens que ser um gestor que também tem que executar, mas é aqui que as prioridades vêm. Tu tens que ser o gestor em que tu és necessário naquilo que tu és bom. Não porque tu és a CEO da empresa e tens que estar em todo lado. Não. Onde é que tu és boa é naquilo. Então é ali que tu te vais focar.
Uau, muito bom. Agora, pra gente fechar, eu também quero que você olhe lá para aquela câmera, só que agora você vai deixar um recado para quem gerou essa estrutura sua, que é a Inês organizada, que é a Inês que é uma pessoa transparente, né? Tudo isso vem da nossa infância. Uhum. E você falou a questão da sua avó, né? Você não teve a oportunidade de ouvi-la falar do que ela poderia estar vendo agora, mas seus pais estão. Então eu quero que você deixe um obrigado primeiro para o seu pai, depois para sua mãe. E o obrigado por quê? É para chorar? É? Você é mesmo, é que eu vou chorar. Então, eu vou dar o obrigado. Não Respira. era suposto. Então eu vou dar uma obrigada para eles em conjunto. Porquê? Ok. Porque eles são um só. E aquilo que eu tenho um obrigada mesmo de coração para os meus pais, para ti, pai António, para ti, mãe Odete, é obrigada por terem sido sempre a base que eu precisava. Uau, lindo, lindo. Eles Não são estava à tudo, espera. né? São tudo mesmo. Ai, gente, nossos pais são tudo, são tudo. E ouvindo você falar assim, sabe, ô Inês, é nítido, cara. Você teve uma estrutura muito boa e a gente tem que reconhecer a Sem nossa dúvida. base, a gente tem que valorizar, tem que honrar da onde a gente veio, as nossas raízes. E se eu vim de lá, eu aprendi isso de lá, então a gente tem que honrar, Sim, né? sim. E você é uma mulher espetacular. Não quero que isso pare aqui. Eu preciso. Já tô com esse, meu Deus, eu preciso dessa mulher na minha vida. Eu preciso. A gente vai conversar aqui depois. Mas, cara, obrigada. Obrigada pelo seu tempo aqui. Eu aprendi muito com você. Não só pela questão dos negócios, tá? Vou te falar que essa impressão que você disse que as pessoas têm, eu não tive isso, não. Não sei se de cara a gente já meio que. Eu acho que depois, lá está, é conforme o santo bate. É, Eu acho tem que é umas mais coisas que. E depois também é muito a personalidade. Tu também és uma pessoa muito comunicativa, Aham, muito olá! é. E então, quem vê, por exemplo, se calhar se tu me conhecesses só do Instagram, poderias ter essa ideia, mas como nós já falámos no WhatsApp, estamos em grupos juntas e Sim. tudo mais, é uma coisa completamente diferente. Sim. Sim, Mas sim, ó, sim. eu amei Também. conhecer. E, cara, muita prosperidade pra você. Que Deus abençoe seu negócio, sua família, sua futura família, seus Obrigada. filhos, suas gerações, tudo. E continue aí com esse propósito, porque o que eu vou até te mandar esse áudio que eu tô te falando do Napoleão Hill sobre organização. Gente, é realmente a base de tudo. É mesmo. Meu Deus, e aí quando eu ouvi, eu falei, eu já tô entendendo porque que tem muita coisa que não tá dando certo por aqui. É verdade, é verdade. Então, o seu trabalho é incrível, o seu trabalho é espetacular, que você alcance aí lugares altos, tá? Muito sucesso pra você, de verdade. Obrigada. Tá? Espero a gente fazer alguma coisa juntas Claro, aí. claro que sim. Vamos empreender, né? Exato. Vamos embora. Gente, para vocês que ficaram aqui, eu quero saber o que vocês acharam desse episódio. O que vocês decidiram, o que vocês aprenderam. Na descrição, eu vou deixar o contato. A gente pode deixar o quê? O Instagram? O Instagram e o WhatsApp, o que Ok, for então necessário. vai ficar tudo na descrição para vocês entrarem em contato com a Inês. Gente, todo mundo precisa dessa mulher, não vem com graça não, que eu sei que você precisa também. Não é só eu, tá? Eu já identifiquei de cara que eu preciso, mas você também precisa. Então me deixe saber o que você achou. Ah, não se esqueça de se inscrever aqui e compartilhar, né, gente? Um conteúdo, baita conteúdo desse, não vai ficar com nada só pra você, não. Você tem que aprender a compartilhar com seu irmãozinho também, tá? E te espero na próxima gravação, no nosso próximo episódio, tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima!